Olá pessoal, quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Êxodo, capítulo 2, em diante diz assim: Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Aí eu estava lendo essa palavra falou fortemente ao meu coração, porque como é incrível o poder de Deus, né? A palavra fala que quando, naquele tempo que Moisés nasceu, na verdade ele ainda na barriga de Joquebede, né? Joquebede era a mãe de Moisés. A palavra fala que recebeu uma sentença, né? Que as hebreias tinham que matar as crianças quando nascessem. Elas iam ajudar a fazer o parto. E quando a criança nascesse, se fosse um menino, era para matar. Se fosse menina, para deixar viver. Eu fico pensando, né? Uma mãe que tem um sonho de ter uma criança e planeja tudo para ele. De repente, recebe uma sentença, a criança, mesmo a criança dentro da barriga, e de repente a Joquebede, mesmo ela querendo ver o sonho dela sendo realizado, quer ter o seu filho, ao mesmo tempo ela tem medo, porque ela sabe que se ele nascer, ele vai ser morto. E a Bíblia fala que as hebreias, ela não obedeceu o mandado do rei. Ela não matou as crianças, né? Só que logo depois fala que quando a criança nasceu, quando as crianças nasceram, que o rei, o faraó, né? Que o faraó viu que as crianças tinham nascido, ele deu outra sentença. Então faz o seguinte, já que as parteiras não mataram, então vocês peguem todos os meninos e joguem no rio Nilo. Imagina aquele medo de todas as crianças sendo jogadas no rio. Joquebede conseguiu esconder o filho dela por 3 meses, só que chega uma hora que você não consegue mais esconder. E ainda mais quando o propósito é de Deus. E a palavra de Deus fala que Joquebede pegou um cesto de junco. Um cesto de junco. Passou piche, passou betume e colocou o menino dentro do cesto, protegido, aparentemente protegido, e colocou a criança no meio dos juncos. Quando você coloca um cesto no meio dos juncos, ali é como se fosse um esconderijo. Porque, na verdade, ela não pegou a criança, o cesto, e jogou no meio do rio para que o rio fosse levando a criança. Não, pelo contrário. Ela colocou a criança no meio dos juncos. Inclusive, a Bíblia fala que quando a princesa chegou, ela ela ouviu o choro. E a criança foi, e eles pegaram a criança no meio dos juncos. Ou seja, tudo era propósito de Deus. A Bíblia também fala que a irmã de Moisés ficou de longe vendo o que acontecia. Então ela viu tudo. A criança estava aparentemente protegida no meio dos juncos até ela chorar. Quando ela chorou, a princesa ouviu o choro e a princesa mandou pegar a criança. E o interessante é que ela sabia que a criança era hebreia. Esse menino é um filho dos hebreus e ela decidiu que não iria matar a criança. Ou seja, meus irmãos, quando o propósito é de Deus, você pode fazer de tudo para esconder. Você pode fazer de tudo para salvar. Se Deus quiser que a criança vá para a casa do inimigo para ser cuidado lá e ainda assim ser protegido, Deus assim vai fazer. E muitas vezes, isso eu falo muito, e muitas vezes você cuidou, você escondeu, você protegeu, você fez a sua parte. E quando você coloca no meio dos juncos, você entregou. Então, mesmo Moisés tendo ido para a casa de Faraó, antes dele ir, Deus permitiu que aquele primeiro momento, que era o primeiro momento da educação de Moisés, aquele primeiro momento que ele precisava conhecer quem era o Senhor, porque Deus sabia que na casa de Faraó era outro costume, eles serviam a outros deuses. Na verdade, o Faraó era considerado um deus dentro daquela casa. E Deus permitiu que o primeiro momento de Moisés, o momento da amamentação, do desmame, ele tinha que estar dentro da casa dele. E Deus permitiu que a própria mãe serviço de ama para ele. E automaticamente
A mãe, sendo a ama dele, os costumes, a crença, aquilo que que ela servia, aquilo que ela acreditava naquela casa, ela, os pais e os irmãos dele, implantaram na mente de Moisés. Ou seja, quando a palavra de Deus fala bem assim, ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer não se desviará dele, essa palavra é muito real. Porque Moisés, ele até foi para a casa de Faraó, ele cresceu lá. Ele estava sendo treinado, ele foi criado junto com o filho de Faraó. E mesmo assim, ele não se desviou. Porque a palavra de Deus fala que um certo dia, depois de grande, Moisés estava passeando e viu que alguém estava maltratando um dos seus irmãos. E ele foi lá e matou aquele egípcio. Ou seja, através daquela morte daquele egípcio, Moisés fugiu para o deserto. Por quê? Porque ele sabia que Faraó queria matar ele. Ele fugiu para o deserto, a Bíblia fala, e Faraó, sabendo do acontecido, queria matar Moisés, só que Deus permitiu que Moisés fosse para o deserto. Muitas vezes a gente vai para o deserto e a gente acha que o deserto é o lugar de morte, o deserto é o lugar do frio, é o lugar do calor, é o lugar que você não vai aguentar. Fugiu para o deserto para não morrer, mas na verdade muitos pensam, fugiu do deserto, do Egito para não morrer, mas em compensação vai morrer no deserto, porque no deserto é o lugar de sequidão, é o lugar de tristeza, é o lugar de frio, é o lugar de solidão. Mas pelo contrário, foi lá no deserto que Moisés casou. Foi lá no deserto que Moisés teve um sogro, teve uma família. Foi lá no deserto que Moisés teve 2 filhos. Foi lá que ele aprendeu a ser pastor de ovelha, a cuidar de ovelha que não era dele, era a ovelha do seu sogro. Lá Moisés aprendeu a ser pastor, lá Moisés aprendeu a se fortalecer, a ter autoridade, lá Moisés aprendeu a não desistir de nenhuma ovelha. Quando uma ovelhinha se perdia, ele subia lá nos penhascos, ele se colocava em perigo, à frente da batalha para salvar uma ovelhinha, a ovelhinha nem dele era. Lá no deserto, Moisés aprendeu muitas coisas, porque foi lá no deserto que ele foi preparado, protegido, e automaticamente lá no deserto, ele lembrou de todas as coisas que a mãe tinha falado. Lá no deserto ele aprendeu quem era Deus. Lá no deserto ele viu uma sarça que não se consumia. E lá no deserto ele pôde ver o poder de Deus e ele pôde ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos no deserto e nós achamos que é um lugar só de choro, de abandono, mas na verdade é no deserto que Deus está nos forjando, forjando o nosso caráter. Quando Deus viu que Moisés estava pronto, o povo no Egito já estava clamando por um libertador. O povo não estava clamando por Moisés. O povo estava clamando por um libertador. E Deus preparando Moisés lá no deserto. Ou seja, Deus está te preparando para algo que alguém já está clamando, já está orando. E você vai ser resposta de oração para muita gente. E você muitas vezes está chorando, achando que você está morrendo no deserto. Mas essa não é. Esse não é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que você seja moldado, transformado em meio ao deserto, para que quando você estiver pronto, Deus possa te lançar, porque assim, a flecha, para ela poder ir mais longe, quanto mais para trás ela for, mais longe ela irá. Então que você possa receber essa palavra no dia de hoje. Não desanime em meio às tempestades. Se está fraco, clame ao Senhor. A sentença de Moisés era a morte. Moisés recebeu uma sentença de morte quando estava na barriga da mãe. Recebeu sentença de morte quando estava na casa da mãe dos 3 meses, e Moisés recebeu sentença de morte depois de adulto, quando ele simplesmente foi proteger o seu povo. E quando Moisés se tornou libertador de Israel, quando Moisés tirou o povo do Egito e libertou os cativos, Moisés também recebeu uma sentença de morte, porque Faraó não queria deixar impune aquilo acontecido. A morte dos primogênitos, que veio por Deus, uma praga mandada por Deus. Ele recebeu essa sentença porque Faraó correu atrás deles e foram mortos no meio do Mar Vermelho. Ou seja, está doendo, está sofrendo, mas não se renda. Continue orando, continue perseverando e entenda e aprenda. Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Nós não somos perfeitos, nós vamos chorar, nós vamos enfraquecer no meio da caminhada. Mas se você está no deserto, agradeça a Deus, porque Deus ele vai mandar coluna de fogo, Ele vai mandar nuvem, a nuvem para te proteger, a nuvem para te proteger do sol, e vai mandar uma coluna de fogo para te proteger do frio. Prefira estar no deserto, sendo guiado, protegido por Deus, do que você estar no Egito,
sendo protegido ou sofrendo lá com o faraó. Não vamos ser ingratos, mas vamos agradecer ao Senhor, porque Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, mas é no tempo dEle. Vamos agradecer ao Senhor, vamos ser gratos, vamos continuar marchando. Irmãos, tem situações da nossa vida que a gente sofre mesmo, sofre, chora, mas não fique chorando o tempo todo. Se levante, se o coração está doendo, peça a Deus, me cura, mas não continue prostrado, porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir. A palavra de Deus fala, e o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele não vai parar depois que ele roubar, ele não vai parar depois que matar. Não, ele quer destruir a sua casa, destruir a sua família, mas Deus, Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais, Ele te livra de todas. O inimigo pode vir, Deus pode até permitir o inimigo vir atrás de você, mas tenha certeza de uma coisa, se não tiver caminho para você passar, Deus vai abrir o mar e você vai passar. O mesmo caminho que você passou e foi salvo, é o mesmo caminho que o inimigo vai passar e vai ser destruído, porque Deus não vai permitir que ele mate em você. Então, que Deus te abençoe nesse dia e você se permaneça firme. Continue marchando, confiando nas promessas do Senhor. Porque se Deus deu uma promessa, Ele é fiel e justo para cumprir, porque Deus não é homem para que minta e Ele não é homem, nem filho do homem para que se arrependa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.